Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde você estiver. Está começando agora o nosso Café Conservador dessa semana, podcast. Essa semana estaremos com uma pauta diferenciada a gente vai responder algumas reclamações de uns haters que chegaram no nosso canal, né? Assim que a gente elogia o presidente Bolsonaro ou critica o presidente Lula, sempre aparece aquele pessoal que gosta de, sei lá, reclamar, chorar, esperneia, né? Para começar agora, Coronel Rogério e Sargento Noé, nós vamos aqui ler uns comentários aqui dos haters, né? E o Coronel quiser lá dar sua apresentação aí. Não, nós estamos aí no ritmo de carnaval, né, Noé? Ritmo de carnaval, e vamos falar aí sobre esses comentários aí dos nossos haters e também a saidinha, que não vai ter saidinha, pelo menos em Minas Gerais, o meu xará, né, o Rogério Greco, junto lá com o governador Zema, já brecaram essa saidinha aí, né? Que bom. E vamos começar aqui falando sobre os haters que já compareceram no canal. Eu acho muito legal, né? Porque, assim, os comentários estão lá. Se o cara não gostou do que ouviu, ele pode ir lá comentar, falar e vai ficar lá. A gente não vai apagar, a gente vai até conversar em cima disso, que dependendo do argumento que a pessoa tiver, né? A gente poderia até concordar com ela, mas a princípio, pelo pouco que eu pude ver, não é bem assim. Um dos primeiros haters que apareceu por lá foi quando o Coronel Rogério falou lá sobre o impacto das drogas na família, o sentimento, né, o sofrimento e a destruição da família. O hater falou o seguinte: as drogas são liberadas há muito tempo, só não paga imposto. Não faz diferença se é liberado ou não. É vendida em qualquer esquina. E dentro desse próprio tema, logo abaixo, ele continuou falando. E qual a diferença de droga liberada ou não vende em qualquer esquina? A droga já é liberada há muito tempo. Só não paga imposto. Ele insiste nisso, né? E faz um favor pro Brasil. Procura um país bem longe daqui, mandando o senhor procurar um outro país. Olha, a gente ama o Brasil, né? Então não vamos abrir mão dessa causa. Logicamente, não vou negar para o nosso hater aí que face do descondenado. Eu já pensei em ir embora, né? Para levar minha família. Até agora mesmo estava vendo ali o Emílio, né? Surita, né? Reclamando também, falou que não aguenta mais. Ninguém aguenta mais ver o Lula na televisão, né? Nas redes sociais que acabam passando. Então, assim, mandar um abraço para esse hater aí, para ele seguir, né, o canal e divulgar nossas ideias. Anderson Calado. Anderson Calado. Vamos explicar para esse amigo o seguinte: as drogas existem desde sempre, ninguém vai dizer que não existe. Nós temos as drogas lícitas, né? Sim. E as drogas ilícitas. As drogas lícitas, em nenhum momento aqui nós falamos que a droga lícita é algo que seja bom, ninguém falou. O alcoolismo é algo que traz um mal danado. O cigarro, né? E aí que é o contrassenso, né? Esse pessoal quer liberar a maconha, mas é contra o cigarro. Sim. Os dois fazem mal, né? Os dois fazem mal. Então, assim, ninguém diz que o tabaco não faz mal. Claro que faz mal. Ninguém é a favor, assim, de fumar. Eu, por exemplo, não fumo, nunca fumei. Também não. Inclusive, graças a Deus, por eu não fumar, eu fiz duas pessoas muito importantes na minha vida não fumarem. Minha mãe fumava, mas a partir do momento que eu reclamava com ela, eu tinha 10 anos, ela parou de fumar. Minha esposa, depois que a gente casou, ela parou de fumar também. É mesmo? Não sabia. Não fuma, então assim... E hoje tem até ojeriza do cigarro, ela, né? Não suporta. Então, é bom a gente falar isso. Agora, o jovem está enganado ainda, achando que tributar a droga é algo que seja interessante. Isso já não deu certo. É só ver os exemplos do Uruguai. É só ver o exemplo dos Estados Unidos, onde os traficantes também não querem pagar imposto para o Estado. Não querem ter que recolher. Ficava tudo para mim o lucro, por que eu vou Exatamente. O cara não quer dividir o lucro dele com o Estado. Então, essa questão, a tributação não é o mote disso, né? A gente tem que entender tanto a cocaína, o crack, a heroína, a maconha, o álcool. Isso traz um flagelo para a sociedade. E eu vou repetir o que eu disse nessa live nossa. Só quem já teve alguém viciado na família que sabe qual que é a dor da família. Ter que sair atrás procurando o familiar, não sabendo se ele está no hospital, se ele está preso, se ele está morto. Né? E cada vez mais, assim, antigamente,
vamos colocar assim, talvez até hoje, né? O alcoolista ou o alcoólatra que não paga a despesa dele, o cara coloca o nome dele ali no bar. Sim, sim. Só que o cara que não paga a conta da droga, hoje aconteceu aí ontem, na verdade, né? No interior do nosso... No interior. Veja, a droga é algo que ganha todos os rincões desse Brasil, das cidades grandes aos interior. Os caras entraram na casa do camarada em Fundão ali, aquele distrito de Fundão. Uhum. Eu vou lembrar o nome. Pegaram o garoto, é um garoto. Levaram e mataram. Por quê? Porque ele estava com uma dívida de droga. Sim. O camarada atacou a tia dele de 74 anos, ele tem 47, veja, o cara tem 47 anos, porque a tia não quis dar R$20 para ele pagar uma conta de drogas. Então, o cara vem defender o uso de drogas, por favor, estuda um pouquinho, vê. Não analisa só assim... não advoga em causa própria, né? O legalize ali, achando. Você tem que fazer um estudo mais profundo. Ver quem está na rua aí, na situação de rua, muitas vezes, pessoas que foram largadas pela família ou até opções dela mesmo, porque entraram nos vícios das drogas e não conseguem sair. A Cracolândia, em São Paulo, é um exemplo. Mas aqui na nossa Grande Vitória, nós temos locais aí que são cracolândias e que as pessoas não conseguem andar. Lembremos sempre, nós tivemos casos de pessoas que foram mortas por usuários de drogas, uma senhora que parou no semáforo e o camarada já viciado, transtornado, arremessou um pedaço de vergalhão e matou essa mulher. Uhum. Toda hora que a gente roda a nossa cidade aí, a gente vê fios das redes de comunicação puxados. Sábado mesmo na minha casa eu tive que ligar para o operador e ela falou, vandalismo. Quando falou vandalismo eu já sabia que era essa questão. Sim. Alguns às vezes morrem, né? São atingidos aí, mas não é isso que a gente quer que as pessoas não entrem no vício das drogas. E não vai ser liberando drogas, mesmo com tributo, e olha que tributo, Paim quer muito, né? Paim tá querendo muito dinheiro. Tapar uns rombos aí, né? Não vai. Ele mesmo que provocou. Não vai fazer muita diferença isso daí, né? Do tributo. O que eu sempre friso pros caras é o seguinte, cara, ainda é ilegal. Entendeu? Tem que liberar, tá, beleza, mas enquanto for ilegal, a autoridade competente que tem que coibir, ela vai ter que coibir. A Polícia Federal vai ter que coibir o tráfico. Né? A Polícia Civil vai ter que coibir o tráfico, a Polícia Militar vai ter que coibir o tráfico. Por quê? Porque está na letra da lei que ainda é proibido. Aí no dia que liberar, não vai ser mais proibido. Né? Vai existir talvez um outro tipo de regulamentação, tal. Mas a gente joga com as regras do jogo. Você não vai jogar dama, né? Como se fosse ping-pong. Não tem lógica. Entendeu? Você vai jogar a dama pelas regras do jogo de dama. E ping-pong pelas regras do jogo de ping-pong. Hoje a regra diz que é proibido. Acabou, ponto. Se vocês não têm força política para argumentar para uma sociedade e convencê-la de que isso é bom para todo mundo liberar e pressionar os deputados, não, vamos aprovar a liberação porque isso é bom para todo mundo, a maioria quer. Então, meu amigo, continue ilegal porque não vai ter aprovação, né? Nós tivemos a visita aí de uma pesquisadora japonesa, sim, né? Sim. E a gente vê muito claramente a diferença do Oriente para o Ocidente. Sim. Então, assim, ela parece que se assustou ao saber que o cara que é usuário de droga não é punido no Brasil. Porque não é punido. Essa é a grande verdade. Uhum. Enquanto no Japão, o usuário de droga é punido. Tá no sal. Tá no sal. Então, assim, o usuário nós falamos do álcool. O pessoal foi para a Copa do Catar, ficaram puto da vida porque não podia beber fora do estádio, né? As regras da casa, né? Porque na minha casa, assim, minhas regras. Minha casa, minhas regras. É isso que as pessoas precisam entender. Agora, o grande problema é que eu lembro de um livro que eu li enquanto adolescente ainda, né? Que é O Pequeno Libertino. A gente ouve muito essa frase no militarismo, né? O que as pessoas querem é a libertinagem. Exatamente. Não é nem liberdade que eles querem a libertinagem para fazerem essa balbúrdia que a gente vê na sociedade ocidental. A gente está falando do Brasil, sim, mas você pega aí o próprio Canadá também está sofrendo uma epidemia de usuários de droga. Ainda mais os opioides, né? Tem o tal do fentanil agora que está pocando o mundo, né? Assim, o que eu sempre trago a reflexão das pessoas, por mais duro que seja para elas ouvirem, é o seguinte, que, se liberar as drogas, liberar a maconha, liberar a cocaína, vai liberar para todo mundo.
Não é isso? Inclusive, quem é componente aí membro das forças policiais vai poder usar também, não vai? Né? Se liberou para todo mundo, que nem um álcool, então todo mundo vai poder usar, não vai? Você gostaria de ser atendido por um policial na rua ou abordado numa blitz por um policial drogado? Por um policial cheirado ou alguma coisa assim? Você não ia gostar, entendeu? Mentalmente é até inaceitável isso. Um médico, né, que vai operar, ó, vou operar sua mãe ali agora de uma cirurgia do coração, mas ele vai cheirar umas 3 carreiras de pó primeiro antes de abrir a velha, né? E aí, acontece, você vai confiar, você vai exigir até o exame de sangue do cara que for operar para a sua mãe. Não, é o seguinte, ó, eu quero operar minha mãe, mas primeiro eu quero o exame de sangue do médico para ver se ele não tá doidão. Porque esse cara vai mandar minha mãe, né, morar com Jesus, né? Então, assim, olha o caos que é, né? A convulsão social que se cria. Não, mas porque o maconheiro quer que libera, né? Ele não vê, quando você derruba a primeira pedra do dominó, as consequências em cadeia, né? O impacto do SUS, né? O impacto no trânsito, né? Então, assim, tudo isso vai... tá liberado, vamos todo mundo usar essa porra aí, né? E vamos destruir a sociedade como todo. Aí, para poder retomar o controle, que não já falei cedo, a coisa fugiu do controle. Para retomar o controle, vai ser necessário uma força policial muito mais vigorosa para botar o trem no trilho novamente. Não é? Muitas vezes eles falam, os defensores dessa tese da liberação, não, que o cara não está trazendo um mal social, o mal é só o corpo dele. Sim. Mentira, porque quando o cara fica doidão, você não sabe o que ele vai fazer. Exatamente. E fora isso, se a própria degradação do corpo dele acaba gerando o quê? Um custo para a sociedade, um tratamento clínico, uma hospitalização. O cara não tem que usar o capacete? Sim. Não poderia, a gente poderia falar que é só ele que vai se ferrar ali. Não, mas aí você o argumento que eles usam, né? É um crime sem vítima. Ele ele autoflagela, mas esse autoflagelo dele, que é mentiroso, não é só ele, toda a sociedade. Ele amplia o risco para toda a sociedade, além dos gastos que o Estado tem que fazer, muitas vezes, para cuidar dessas pessoas. Nós falamos aqui na semana passada, por exemplo, ambulatório móvel que poderia estar atendendo pessoas que têm dificuldade de mobilidade, pessoas que precisam de uma atenção melhor, mas está tendo que ser deslocado para atender o usuário de droga. Exatamente. Pois é, inclusive voltando aqui, esse mesmo rapaz continuou ali, ele gostou, né? Ele gostou do canal, que bom, isso é legal. Ele chega e fala o seguinte, olha só, olha a ideia do cara, não sei por onde ele se informa, só se for pela Globo, né? Pela Globo News. Ele fala aqui sobre armamento, né? Ele fala, também acho, por isso a PF parou milhares de eleitores, não, perdão, ele fala assim, não tem como, entrou muitas armas, muitos fuzis no Brasil no governo passado. Ele quer atribuir a entrada do uso de fuzis no país ao governo passado ter liberado o armamento, quando na verdade não é verdade. Parece que eu vi uma postagem aí num colega num grupo meu de turma postou, né? Que a Interpol fez uma prisão na Argentina de um traficante de armas que fornecia armas para o PCC e para o Comando Vermelho. Isso já bota por terra essa narrativa de que os CACs, né? Não, eles querem botar na conta das armas legalizadas. Não são armas legalizadas. Isso é fruto do tráfico de armas. E aí eu acho que eu vou recomendar para o pessoal aqui, eu até mandei para você, e está aberto lá no próprio YouTube, aí que você pode clicar e procurar A Face Oculta, que são episódios do Brasil Paralelo, falando sobre o Leonel Brizola, que é o que o Fachin repetiu agora, proibindo operações nos morros, né? E como aumentou o tráfico de armas, ampliou o tamanho das organizações criminosas no Rio de Janeiro, na época que o Brizola foi governador daquele estado. Imagina se ele tivesse sido presidente. Né? Pois é. Aí ele também, em outro vídeo aqui, o vídeo que o senhor fala sobre como a Polícia Federal pode ser eficiente sem seguir uma linha ideológica, aí ele já estava alucinado. Ele falou que eu também acho, por isso a PF parou milhares de eleitores de Lula na eleição, invadindo o Morro do Rio, que nem faz parte do serviço dela. Ele quis dizer que a PF ela influenciou na eleição passada, impedindo os eleitores do Lula de votar, né? Como foi noticiado aí por alguns meios de comunicação. A educação, né, a gente falando assim, ela se aplica assim, você tem que ler
ou receber a mensagem, processar e entender. Vejo que esse colega ele tem essa dificuldade de entender, né? Hoje estaria classificado como um analfabeto digital, né? Sem querer ofendê-lo, mas é uma questão, porque ninguém viu Polícia Federal fazendo operação aí contra eleitor do Lula. Lula teve lá no complexo da Maré, colocou o bonezinho do CPX sem segurança nenhuma. Exatamente. Nem da Polícia Federal. E a gente vamos considerar que 70%, 90% das pessoas que moram naquele local são pessoas oprimidas pelo tráfico. Mas quem manda naquele local, infelizmente, é o tráfico. Exatamente. Não tem como negar isso daí. E até nesse documentário aí, A Face Oculta, o cara usa um termo muito interessante, que é os black slot. Que esses são pontos negros onde o Estado não entra. Sim. E o Estado não entra lá no Rio de Janeiro, entra, mas está sendo proibido de entrar pela uma própria decisão do STF pelo ministro Fachin. Então, assim, eu não vi nas eleições de 2022 Polícia Federal fazendo campanha para Bolsonaro. Muito pelo contrário, a gente viu até parte dessa instituição, alguns militantes, entrando contra o presidente Bolsonaro. Se a Polícia Federal tivesse feito campanha a favor do presidente Bolsonaro, quando aquele artista, entre aspas, chutou a cabeça do presidente Bolsonaro, ele teria sofrido uma busca e apreensão. Mas consideraram aquilo liberdade de expressão. Exatamente. Quando a pessoa falou que o Bolsonaro tinha que tomar facada mesmo, tinha que morrer, o cara desejou. O cara desejou a morte do Bolsonaro, o cara escreveu isso e publicou no jornal. Ele sequer respondeu alguma coisa. Exatamente. Não, ele é livre para falar o que ele quiser, desde que seja contra Bolsonaro. Inclusive, o descondenado, ele tem um tesão oculto aí pelo presidente Bolsonaro, que só sabe falar do Bolsonaro, né? É porque ele sabe que tira o foco das merdas que ele tá fazendo, né? Inclusive, assim, eu tava vendo ali esse hater falando aqui, né? O cara ele tá muito assim... Eu fico pensando assim, o cara vê que quem está praticando isso é o lado dele, é o presidente dele, é o lado da esquerda, mas ele projeta isso nos outros. O armamento entrou aqui no país, no governo do Bozo. Pô, o cara sabe que é tudo ilegal que entra pelas fronteiras, que a Polícia Militar a Polícia Federal está barrando, apreendendo lotes e mais lotes de droga, lotes de arma. Mas o cara falou, não, eu quero enxergar que a culpa foi do Bozo, né? A culpa foi do Bozo. Ele tem que ver o seguinte, né? A série histórica de diminuição de homicídios no Brasil aconteceu no governo do presidente Bolsonaro. Exatamente. Né? Ao contrário do PT, que chegou a quase 70 mil mortes no ano. Verdade. Aí ele aqui comenta num vídeo meu que eu falo o seguinte, que o título está assim, afastando de Bolsonaro para manter o cargo de deputado ou senador. Alguns caras pularam do barco, realmente, para tentar se preservar de não ser perseguido pelo STF e perder o cargo. Né? Alguns estão lá peitando, não, realmente estou com ele aqui, mas alguns que já eram meio barro, meio tijolo, pularam do barco. Né? Aí ele colocou aqui o seguinte, quem quer ficar perto de um criminoso? Ninguém vai preso e nem perde o cargo se não cometer crime. É assim que funciona. Mas, pô, a quantidade de gente que cerca o Lula, todo mundo processado, todo mundo com inquéritos, gente condenada que também já estão suspendendo pena, suspendendo multa, e estão tudo em torno do presidente Lula. Quer dizer, o acuse-os do que você faz, né? Acuse-os do que você é, né? Só que assim, a militância, infelizmente, ela é cega. Nós estamos numa geração em que eu torço pelo Flamengo porque eu sou Flamengo. O time tá uma bosta, mas mesmo estando uma bosta, eu só torço pro Flamengo, né? Eu não assisto o jogo, mas na hora, quando alguém falar, o Flamengo ganhou um campeonato, eu vou lá e comemoro, mal sabendo que o time era ruim, ou o time era bom, eu não assisti o jogo. Então, assim, a militância se tornou tão cega a ponto de falar assim, isso é o seguinte, eu torço pelo cara, independente do mal que ele me faça, da pobreza que ele vai fazer eu passar daqui para frente, né, dos preços dispararem, da criminalidade aumentar, porque para não desfazer a imagem mental que eu tenho dessa pessoa, eu acuso o gestor anterior. Né? Esse culto irracional, exacerbado de uma personalidade é ruim para a própria pessoa. Sim. Aí você fala, mas vocês são bolsonaristas, somos bolsonaristas, mas nós nunca deixamos de falar e apontar uma falha ou outra que o presidente Bolsonaro
Teve, que ele poderia agir de uma outra forma, ele não precisava, até para não ter dado margem para esse público. Então, assim, o cara não está vendo os erros, não. Ele está vendo. Ele está vendo. Ele só não quer ser acusado da merda que ele fez. Exatamente. Por isso que ele ataca. Quer dizer, vou voltar aqui à questão. E alguém postou. Você imagina se fosse o presidente Bolsonaro com essa epidemia de dengue que nós estamos tendo? Que o cara comprou apenas vacinas para apenas 1,1% da população brasileira. Isso quem fala é a Folha de São Paulo, é só procurar. Você imagina se o presidente Bolsonaro tivesse comprado 1,1% de vacina para aquela doença? Não pode nem falar. Isso é chamado de genocídio do mesmo jeito, né? É uma epidemia que com certeza a mídia já abriria contagem de cadáveres também, né? De mortes pela já tinham pedido... Se fosse o Bolsonaro, já tinham pedido a cabeça do ministro da Saúde, já estava falando que é o genocida, mas como é o descondenado, ele pode tudo, é que nem aquele postzinho, o cara faz a maior cagada, não fala nada com nada, só fala besteira, como chamou o afrodescendente, quis falar, né, bonito, né? Afrodescendente, que gosta de um batuque. Que gosta de um batuque, quer dizer, porra, e eu, se estou na posição daquela senhora, eu pego e vou embora. Mas as pessoas se submetem a isso, porque elas cultuam uma personalidade, desculpa, que está cagando para vocês. Essa é a grande verdade. É a grande verdade. Mudando um pouquinho de assunto agora, mas dentro do próprio assunto, né? O próximo hater, ele falou no vídeo do senhor sobre a desigualdade da riqueza e seu impacto na sociedade e na vida das pessoas. Ele botou aqui uma coisa que o outro também falou mais ou menos algo parecido. Para ficar rico, o cara tem que tirar dinheiro de alguém. Karl Marx já tratou disso. O senhor concorda ou discorda com ele? Eu concordo. Concordo com ele. Foi assim que o filho do Lula ficou rico, não foi? Exatamente. É assim que a JBF ficou rico. E tantos outros ficaram ricos. Só que em detrimento disso, a gente falou isso, acho que ele não entendeu. Enquanto alguns ficam muito ricos, uma massa fica pobre. Exatamente. Porque esse dinheiro aí, que deveria ser distribuído, já que eles pregam tanto a redistribuição, a distribuição de renda, ela fica na mão desses poucos e uma grande maioria amplia a pobreza. Os caras não conseguem sair. Por quê? Foi o que ele disse aí, né? Se o cara tem um bom emprego, tem um bom salário, ele não precisa do Estado. Exatamente. Ou melhor, ele vai até cobrar mais do Estado. Mas se ele for um ser dependente da esmola que o Estado dá, ele vai estar sempre ali, ó, cheirando o saco do cara que está de plantão, seja de direita, seja de esquerda, mas para poder mendigar uma migalha. E não é isso que o cidadão tem que ter. O cidadão, ele tem que cobrar do Estado que dê infraestrutura, que dê educação, mas que ele consiga trabalhar, que pelas suas próprias forças ele possa evoluir. Eu vi esse comentário do cara e eu sei que ele entendeu. Karl Marx, né? Vê lá em Cuba, com certeza o que chega em Cuba não é distribuído para a população, fica só pela tecnocracia deles lá, aquele grupo menorzinho que com certeza não passa fome que a maior parte da população cubana passa. Eu acho isso uma grande idiotice. O cara, sim, eu concordo em parte, mas em parte eu também discordo pelo seguinte: se nós virmos algumas das grandes empresas que existem hoje, uma McDonald's na vida, né? Esse cara começou com o primeiro McDonald's lá nos Estados Unidos, lá no lugar, o cara que vende lá o frango frito lá do Kentucky também, mesma coisa, era coronel, vamos montar um esquema aqui de frango frito. Quem ele roubou para ser uma das maiores franquias de frango frito do mundo? Quem o McDonald's roubou? O cara foi negociando, ele foi negociando ali, tendo seus pontos de venda de hambúrguer, né? Aí com o tempo foi mexendo com o ramo imobiliário, alugando terras, colocando lá a sua... Até o filme, né? Que é o filme sobre o McDonald's e tal. O cara, um belo dia ele acordou e falou assim, vou fazer alguma coisa da vida, né? Eu vou montar minha barraquinha aqui de limonada, eu vou montar meu comércio aqui, começa a vender, existe um mercado para isso, as pessoas estão comprando, né? Pô, a minha clientela é tanta que eu vou ter que ampliar minha loja. Esse cara roubou de quem? Ele vendeu algo para alguém e as pessoas prestigiaram comprando com ele, né? Quando a gente fala em economia de mercado, né, Noé? É lógico que o Estado ele tem que criar alguns fomentos, né? Desburocratizar questões para que as pessoas possam investir e crescer os seus negócios. Mas pegando essa deixa do rapaz aí, não que a Volkswagen esteja
e ao passado negro da Volkswagen, se a gente for puxar, né? Ela teve participação lá na Alemanha nazista, né? A parte negra da Volkswagen. Mas veja bem, será que a Volkswagen precisa que o governo brasileiro empreste 500 milhões de reais para ela desenvolver carro elétrico? Será que a Volkswagen, que é uma líder mundial em veículos, automóveis, tem um prédio lá na sede dela, e são várias marcas, não é só a Volkswagen, que o pessoal vai associar o Fusca, né? Sim. Não, são vários carros, vários veículos, várias outras marcas que estão associadas à Volkswagen. Será que ela não tem dinheiro para poder fazer esse investimento? Para que precisa do dinheiro do pobre, coitado trabalhador? Veja bem, meu amigo, o dinheiro do BNDES é dinheiro do pagador de impostos, é dinheiro do FAT. Você sabia disso? Sim, exatamente. Agora eu vou aqui um outro... o FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Exatamente. O que eu acho interessante é que todo mundo que... eu acho que é o mal de todo esquerdista, ele olha para todo mundo que venceu na vida, que ficou bilionário, que ficou milionário, que criou algo que fez sucesso. Ele acha que esse cara deve para ele alguma coisa. Entendeu? Ou ele acha que não, mas eu tô pobre, fudido aqui. Dívida histórica. Eu tô pobre, fudido aqui, mas você que é bilionário, você me explorou. Como? Nunca trabalhou pro cara, nunca fez nada pro cara, né? Mas você teve êxito no que você criou, no que você fez, no que suou a camisa, né? Às vezes perdeu até parentes do processo, o pai morreu sem ver ele chegar lá, né? Tipo um cantor sertanejo qualquer da vida aí que tá lá fazendo um show em cima de um palco lá, cantando para 5, 10 mil pessoas, né? Esse cara tava trabalhando, empregando músico, né? No final do mês ele tem que tirar lá o salário dos caras lá e tira o dele. Mas, pô, se o cara ficou milionário fazendo isso, tem gente para assistir, tem gente para consumir, tem gente para prestigiar o cara, né? Mas o cara acha que não, ele ficou milionário, ele me deve, né? Eu tô pobre, fudido, ele me deve, eles têm uma dívida histórica comigo, ou, assim como se diz, infelizmente é a pura inveja, né? O cara não quer botar a cabecinha dele para funcionar e falar assim, porra, como é que eu faço para chegar onde esse cara chegou? Eu deveria seguir os passos que esse cara deu para ver se eu chego pelo menos na metade. Se eu chegar na metade da fortuna desse cara, né, ou 1/10, eu já saio da merda. Muitas vezes assim, a gente está vendo quem prega isso daí, o esquerdista, sim, caviar, né? Sim. É o menino criado no todinho, no leite, no lanchinho ali, que nunca passou a necessidade, nunca teve muitas vezes que batalhar realmente, que está criticando o cara que chegou lá. Um Neymar da vida, um jogador de futebol, que nem todos vão ficar milionários como os caras, mas alguns vão ficar pelos méritos deles. Ele não tem obrigação de ter, e muitos fazem trabalhos sociais, mas eles não têm obrigação de querer, eles chegaram pelos méritos deles. É isso que é preciso ser entendido, só que o cara acha que ele foi, muitas vezes esses caras, cantor que nem você falou, virou noite, juntou dinheiro para gravar um disco. Não, nada, né? Plantava um tomate. Então, assim, é direito do cara. Entendeu? Assim, quando a gente fala da decisão individual, porque ele poderia ter passado a vida toda se ferrando e tem que curtir um pouco. Eu tô lendo um livro do Jacob Petri, e ele é com o pai da Gisele Bündchen, né? Que ele está escrevendo, Seja Singular. E fala alguns episódios de sucesso. Por exemplo, o Michael Jordan. Vou pegar essa história do Michael Jordan. Cara, o camarada foi sorte? Não. O cara tomou tinta, não foi convocado para a equipe do ginásio dele. E ele falou, para eu vencer, eu tenho que me dedicar mais, me esforçar mais, lutar mais para eu chegar lá. Sim. Então, assim, agora o cara chegou. Não, eu tenho uma dívida. Não tem dívida, não. Ele chegou pelos esforços dele. Ele deu o primeiro passo. E isso, não é o que diferencia o conservador, sim, do esquerdista. Porque quando você pega o conservadorismo americano, e hoje os caras até repensam, depois daquele ato antissemita lá da Harvard e outras universidades, que o camarada nos Estados Unidos ele enriquece, ele vem de baixo, enriquece, e o que ele faz? Ele contribui fomentando o ensino, ajudando as pessoas. Isso é o conservadorismo. Sim. O socialismo não. Ele quer socializar somente a pobreza, a miséria, a fome. Por baixo de todo mundo, por baixo de todo mundo. Exatamente. Aí agora o outro tópico aqui fala sobre aquele vídeo do senhor falando sobre Brasil em perigo, Lula quer humanizar os pequenos crimes, né? Aquela coisa todinha. Aí o cara colocou aqui. É verdade, tem que humanizar os grandes do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Ou como que diz assim,
Não tem que humanizar os pequenos, tem que humanizar os grandes criminosos na mente dela, né? Querendo que faz assim, querendo apontar mais uma vez, né, para o lado do presidente Bolsonaro a culpa por isso. Essas cortinas de fumaça, elas já cansaram, né? Porque assim, o Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi acusado 4 anos direto, mas ninguém provou nada. Ninguém chegou com ação penal nenhuma contra o Flávio Bolsonaro. Ao contrário do Lula, que foi condenado por chocadeira. Exatamente. E quer saber do Lula? Vai ler o livrinho lá da Malu Gaspar, A Organização, que vai falar do Lula desde os primórdios dele. E nesse episódio aí do Brizola também, o Brizola fala quem é o Lula, né? Então, esses que gostam de endeusar o Lula poderiam saber primeiro quem é o Lula. Então, veja, Noé, tem 1 ano e pouco já que o presidente Bolsonaro não está no governo. Sim. Toda hora eles fazem aquela ficha expedition, né, querendo buscar alguma coisa, não encontram nada quanto o cara. O Lula xinga ele de tudo quanto é nome, menos de de ladrão, porque ele sabe que o cara não roubou. Porque os dedinhos deles apontam para ele. Apontam pra ele, até o que falta vira para ele. Ato falho, né? Então, assim, entenda, meu amigo, humanizar o crime, é lógico que o homicídio tem que ser punido duramente, o tráfico, o estupro, né, a violência doméstica, familiar, tudo isso tem que ser punido, mas o roubo, o furto, tudo isso tem que ser punido. E não tem esse negócio, essa história de reeducar, ressocializar, não está funcionando em lugar nenhum do mundo. O cara tem que pagar a pena dele mesmo, errou, cumpre a pena e acabou. Vai para a rua, cometeu o crime de novo, volta para a cadeia, acabou. É o cara do vídeo, né? Meu trabalho é roubar, o cara fala isso. Sim, sim. Ele ainda falou que foi o que Paim ensinou. Exatamente. Paim é o Lula, né? Não, o Paim Lula falou que é. Então, veja, vamos falar aqui. Saiu uma matéria ontem dizendo que na cidade de Vila Velha aumentou exponencialmente os crimes contra o patrimônio. Não é problema, não é porque a polícia não tem atuado, a polícia tem prendido, as guardas têm trabalhado. A questão é que o cara é preso e é solto. É preso e é solto por causa dessa mentalidade de humanizar, de achar que o crime contra o patrimônio é menor. Mas veja, aquele crime contra o patrimônio que o cara dá o prejuízo para o comerciante, por exemplo. Mas é o que você falou, o comerciante é rico. Será que todo comerciante é rico? Sobra nada, às vezes não sobra nada. Aí como é que o cara vai? O cara tem que pagar empregado, o cara tem que pagar imposto, repassar o imposto. Aí o cara quebrou o estabelecimento do cara, tem que trocar uma porta de vidro que custa 3, 4, 5 mil reais, tem que trocar a fechadura, tem que contratar um segurança. Não, eu fico pensando que tem uns caras ainda que vão ao extremo de ir lá e defecar dentro da loja do cara. O cara, além de ter sido roubado, ter sido furtado, entendeu? O cara vai olhar aquela cena toda e falar, pô, eu vou ter que chamar alguém para limpar isso aqui, fezes humanas, que um bicho entrou aqui dentro, um demônio entrou aqui dentro e revirou isso tudo e achou por bem de baixar as calças aqui e fazer. Né? Aí o Estado tem que falar assim, não, meu filho, você errou, você vai lá, agora vai de novo, tá? Sim. Vai de novo. Aí, daqui a pouco vamos entrar no esquema da saidinha, vamos comentar sobre a saidinha. Aonde que vamos chegar? Sim. Aí o que esse comerciante vai fazer? Cansei. Fecha o comércio dele, desemprega 3, 4, 5 funcionários, desemprega a cadeia que gira no entorno dele, deixa de prestar um serviço para a população ali, para quê? Por causa de um bosta desse aí que tá roubando? Pô, desculpa. Roubar, furtar, matar, praticar o crime não é justiça social, nem justiçamento. Ninguém tá falando disso aqui. É o quê? É uma decisão individual daquele cidadão de praticar o crime, e se ele praticou o crime, ele tem que ser punido. Exatamente, com certeza. Assim, eu vou até assim uma questão básica da humanidade, um raciocínio lógico, simples, porque eu sempre falo de uma pessoa que tem 2 neurônios raciocina. Por exemplo, no meu bairro lá abriu uma padaria mais perto da minha casa. Maravilha. Sim. Antigamente a padaria era lá na puta que pariu, lá eu tinha que descer. Era bom também dar uma caminhada, né? Sim. Mas aí abriu uma padaria mais perto da minha casa. Agora, se essa padaria for assaltada todo dia e o cara falar, não dá pra mim, eu vou fechar. Se ele fechar, todo mundo que comprava ali naquela padaria mais perto vai ter que voltar a comprar naquela padaria mais longe, né? Então, assim, olha como isso te afeta. Afeta até o próprio bandido lá do bairro, o traficante do bairro lá. Ele fala, abriu uma padaria aqui pertinho, né? Agora vai abrir mais longe. Como todo ser humano, ele vai ter que comer pão, comprar um leite, né? Alguma coisa assim. Ele tem uma vida
que tem as necessidades deles básicas, né? Que nem nós já comentamos no outro vídeo que alguém assaltou a mercearia do meu bairro, o traficante mandou devolver o dinheiro. Sim. Porque rompeu a ordem social ali de que estava tudo tranquilo, equilibrado, e ele foi lá e fez o cara devolver. Por quê? Pô, se vai chamar a atenção da polícia, vai causar mais transtorno, né? Então, assim, os caras não fazem uma soma de 1 mais 1 dos resultados das ações que eles cometem. Só que eu falei, desde o primeiro comentário que o cara fala sobre liberação de drogas, que gera a fissura do cara de querer dinheiro, produzir às vezes R$10, R$20 de uma bucha por dia, né? Um cara que trabalha sua camisa não ganha isso por dia, às vezes, né? Para sustentar o próprio vício, o cara vai querer roubar. E aí afeta toda a estrutura da sociedade, que move todo o aparato policial, o aparato judiciário, que é um dos mais caros do mundo, o cara depois sair numa saidinha e fazer tudo de novo, né? E olha a quantidade de dinheiro que se gasta e o resultado é o mesmo. Veja bem, não é assim... Até puxando um pouquinho daquela entrevista de ontem do advogado, né? A gente falou hoje de manhã, mas vamos falar. O cara está concordando que o crime controla o crime. Sim. Mentira. O crime não controla o crime. O crime ali, ele impõe uma ordem, uma pena mais uma dura. opressão. De que se a pessoa não seguir a cartilha dela, não tem Estado que vai defendê-la, ela vai pagar pela conta dela. Então, assim, é importante que nós entendamos que esse pequeno criminoso, ele tem que ser punido. O grande criminoso tem que ser punido. Todos têm que ser punidos. Ah, não, mas o pequeno vai se envolver com o grande e vai virar bicho. Bicho, se você vai falar da saidinha, se você não punir o grande. Exatamente. Se você punir o grande, ele não vai querer. E quando você não dá essa resposta, quando você fica passando o pano, passando a mão, tentando consertar, já aquele negócio que falam, né? Um vaso todo quebrado. Você pode até colar, mas ele nunca vai ser o mesmo vaso. Não. E é isso que eles querem fazer. E, na verdade, nós estamos tendo uma sociedade, entre várias coisas aí desses identitarismos e coisa que o valha, sendo jogadas uns contra os outros, e os criminosos estão nadando de braçada. Eu achei interessante, foi ontem, eu vi um vídeo de um MC lá, não sei, da São Paulo, Rio, não sei, que aí o primeiro vídeo, pai Lula ganhou e nós estamos assim, eles comemorando na piscina. Você chegou a ver esse vídeo? Não, vi não. Pulando na piscina, comemorando, pai Lula ganhou, eu tô assim, ele lá no condomínio dele mergulhando na piscina. Aí no vídeo 2, pô pessoal, vocês sabem que eu tô com vocês, pô, mas agora vocês invadiram aqui meu condomínio, né? Pô, me roubaram aqui, pô, eu vou avisando pra você, continuar assim, eu vou comprar um fuzil. Meu amigo, você comemorou, é o resultado. É o resultado. O resultado foi que ele achou assim, não, vai acontecer, pai Lula tá no comando aqui agora, mas a mim eles não vão me roubar, não vão invadir meu condomínio, né? Ele achou que estava intocável ali. E o que é pior, fala que vai retaliar, né? O pessoal do ser contra as armas, desarmamento, não, vou comprar um fuzil, uma arma ilegal até para CAC, né? Veja o que é essa falta de sensação de punição, de a pessoa ser punida, né? Uma garota aqui na Serra, né? Estava fazendo um vídeo, o irmão dela, que é de uma facção, fez um sinal que eu não sei o que eu não vi o vídeo, mas que a facção adversária viu. A menina mal foi na rua, já pegaram a menina e já sentenciaram. Bateram, não sei se estupraram, porque não chegaram a falar isso, mas pelaram a cabeça dela. Esse é o Estado que a gente quer? Sim. Nós não estamos falando, por favor, nós não estamos falando aqui em culpa de governos. Não é do Lula agora. Nós estamos falando de uma mídia, de uma esquerda que é incapaz de bater de frente com isso. Exatamente. De entender que essa não é a ordem natural das coisas. Faltou só eles falar, isso é a cultura deles lá, a gente não quer se meter, é a cultura de espancar, de dar o salve, de dar tiro na mão do cara que rouba na comunidade, de dar um pau nas meninas que conversaram com um adversário. Mas aí você vê o seguinte, até o ladrão, né? Quando é roubado, ele chama a polícia, né? Exatamente. E se paga de vítima mesmo, falta só chorar. Então, assim, o que nós temos visto realmente é que uma parcela da sociedade, né, realmente concorda que tem que liberar droga, que não tem que prender ninguém. Pensa num mundo em que você não prende ninguém pelos atos ilícitos que ele comete. Entendeu? E a pessoa que está sendo, que nem nós comentamos hoje no nosso programa no Instagram,
E a pessoa que está sendo roubada não tem sequer o direito de reclamar, ou de reagir, ou de não deixar levar, né? O que nós temos visto aí hoje, o guarda municipal impediu o assalto. O policial militar impediu um assalto. Vira manchete de jornal na hora, o cara virou o herói. Né? Mas e quem não conseguia, não tinha condição de pedir o assalto? Eu tive uma senhora, dois caras foram para cima dela, ela jogou spray de pimenta, né, na cara deles. E se ela não tivesse o spray de pimenta para se defender dos caras? Né? E teriam levado ela, o carro dela, espancado ela. Aquela velhinha que o camarada saiu arrastando a senhora pelas ruas. Então, assim, os caras estão achando que eles podem tudo. Exatamente. É o que você falou. Porque o Paim ganhou, veja. Sim. Eles acharam que é uma carta branca para fazer de tudo. E ainda tem um ministro da Justiça que, infelizmente, prega, né, desencarceramento, não punição de crimes menores. Mas se todo mundo cometer um crime menor, e aí? Né? Todo mundo vai poder cometer o crime à vontade porque não vai ser punido? Né? Então, assim, está se criando uma sociedade sem limites, que é o que eu falei. Um belo dia você vai acordar pela manhã, aquele caos total, e falar assim, olha, o próprio povo vai pedir uma lei mais rígida, uma polícia mais rígida, né, para trazer normalidade às coisas. Né? Nessa questão aí, a gente pode pegar o caso do El Salvador, né? Uhum. Porque assim, e aqui esse caso do El Salvador, ele até deu uma crítica no governo brasileiro, né? Sim, sim. A gente tem que olhar sempre com um olhar mais crítico e análise a longo prazo, para ver se não há um projeto de tomada de poder e coisa e tal. Mas até então, o cara está prendendo um monte de gente, vagabundo mesmo. Mas também ele cerceou algumas liberdades. Sim, sim. Então, assim, infelizmente, o mundo é isso. Quando você tem a liberdade, você tem que saber usar, porque o abuso dessa liberdade pode gerar um sentimento que você está falando. As coisas ficarem tão largadas que alguém vai ter que puxar o freio de arrumação. Sim. E às vezes, aí na hora que puxar o freio de arrumação, as pessoas vão sentir. Esse é o problema. E eu acho que a gente for analisar, a gente que é um pouquinho mais velho, né? Não tão velho, mas talvez a transição do regime democrático, ela não foi a mais adequada, né? Porque parece que não houve uma transição e as pessoas acharam que elas podiam tudo. Podiam tudo, qualquer coisa. Você vê, o cara vai na praia, você está com a sua família, com idosos, crianças, bebês, e o cara se sente no direito de acender um cigarro de maconha ali do seu lado, botar o funk na maior altura. O mínimo de regra de civilidade há que existir, gente. Sim. E isso a gente não está tendo em alguns momentos da nossa sociedade. Eu, por exemplo, no final de semana eu fui com a minha esposa e meus filhos na Praça dos Namorados, né? Aí eu dirigindo, eu falei assim, pô, por que eu não venho aqui mais vezes? Eu não tô lembrando por quê, né? Aí, beleza. Cheguei lá com a minha esposa, olhamos lá as barraquinhas de comida, aquelas coisas maravilhosas que tem lá, o artesanato. Aí quando nós sentamos numa mesa para pedir um lanche, no minuto seguinte chegou um pedinte, moço, paga alguma coisa para mim. Entendeu? Aí eu falei, olha, não, tô sem dinheiro aqui, eu tava biputo da vida, não queria dar nada para ninguém, nem moral para ninguém aquele dia. Aí eu falei, não tem nada aqui não, beleza. Passou mais um minuto, chegou mais um pedindo. Aí chegou, veio uma mulher arrastando uma criança e falou assim, mas me ajuda comprando aqui esse doce aqui. Aí eu falei assim, olha, eu não trouxe dinheiro de papel, você tem Pix? Eu não tenho dinheiro de papel. Não tem não, então paga alguma coisa para essa criança ali. Aí eu olhei primeiro e falei assim, agora eu lembrei por que eu não venho mais aqui. Eu não tenho paz de sentar aqui e saborear uma refeição sem parecer três ou cinco pessoas pedindo aqui e tal. Aí que você começa a pensar, as pessoas pensam, o melhor lugar é a minha casa. Sim. Né? Ainda. Porque daqui a pouco o nego vai pular o muro, entrar na minha casa e se sentir dono da minha casa. Né? Quer dizer, é porque a gente vai deixando as coisas avançando para dentro dos limites da gente e tal. E aí a gente olha para o poder público e fala assim, pô, o prefeito tem que fazer alguma coisa, o governador tem que fazer alguma coisa. Né? Mas aí assim, não vou perturbar ele, não. Eu vou me retirar daqui e deixar essa porcaria para esse pessoal. O que acontece? Você está falando isso aí, os nossos haters vão falar que você quer uma higienização social. Né? Mas não é isso. Isso a gente vê. Cadê a assistência social, que muitas vezes são esquerdistas que estão ali, né? Para poder rodar, porque essa mulher, esse cara que estão explorando crianças, essas crianças poderiam estar nessas condições? Exatamente.
não deveriam ter um cuidado? Às vezes eles querem obrigar em algum tipo, que a criança seja obrigada para ir para a escola ter que tomar um medicamento, se não o pai que é dono. Mas a criança está sendo explorada ali pelo adulto e ninguém está falando nada. Ninguém está fazendo nada. Por que essa pessoa, se ela está preocupada com o filho dele realmente, por que Não ela procurou não vai... o CRES do bairro. Rapaz, eu né? tava vindo pra cá, eu tava vendo a menina que ela faz os podcasts, eu não conheço, mas só tava vendo lá rapidamente no Pânico, de casos de violência, crimes reais, né? E ela falou um caso que eu me lembrei também. Veja, uma mãe, adolescente, 17, 18 anos, por aí, que explorava a bebê dela de 17 meses. Inclusive, obrigando não, né? Fornecendo essa criança, cedendo essa criança para que adultos fizessem sexo com essa criança, abusassem. Então, assim, e as pessoas são incapazes, esses esquerdistas canalhas, porque eles não colocam e não falam isso daí. Não falam. Porque quem é que tá ali? Aí vai que ele fala assim, não, coitado, o pedófilo é um doente. Não. É um criminoso. É um criminoso, é um estuprador que tá ali. Então, assim, essa mãe também é uma estupradora. E essas pessoas que estão ali, o que acontece? É um ciclo, né? As pessoas te incomodam, me incomodam, incomodam o terceiro, incomoda. Aí o que faz? Pô, eu fico em casa, eu peço a pizza. Aí o resultado, eu fui pro shopping. Fui pro shopping. Aí eu falei assim, agora eu lembrei por que eu não venho aqui. E fui pro shopping. Levei minha esposa, meus filhos, minha sobrinha estava conosco, foi pro shopping. No shopping, o pessoal andando 3 andares de shopping lá, o pessoal andando, então eu falei assim, quer saber uma coisa? Não vou bater perna nisso aqui tudo não. Andei um andar, eu falei assim, vou sentar. Aí eu e meu filho sentamos numa cadeira, que tinha lá na área lá, e ficamos ali, sentados 1 hora ali, e ninguém veio me perturbar. Aí o que acontece? Tinha o pedinte dentro do shopping? Não tinha. Tinha alguém lá pendendo balinha dentro? Não tinha. Aí o que acontece? Aí as pessoas falam assim, pô, mas você é arrogante, elitista, você não gosta de... Não é questão de não gostar, não. É que as pessoas realmente não estão analisando suas próprias vidas, né? Submeter uma criança a ir para a rua, vender bala no semáforo, né? Não, peraí, eu não estou sem condições de criar minha filha, eu vou procurar o CRAS, né? O centro de apoio, né? Vou procurar uma capacitação profissional para eu arranjar um emprego, vou arranjar alguém para tomar conta da minha filha enquanto eu trabalho. Mas não, o caminho mais fácil é encostar em você, né? E pedir sua ajuda. Pô, em momento de emergência você ajuda, mas você fazer disso a sua profissão, fonte de renda, né? Então, assim, a pessoa fala, mas você é cruel, você é um direita, não sei o que lá. Cara, infelizmente, tem muita gente que pensa como eu, e isso se não for a maioria, né? Só não tem coragem de falar. Aí você acaba se excluindo dos lugares, se excluindo de certas praias, né? De certas praias que você sabe que tem esse tipo de comportamento, né? E aí você começa a criar o seu próprio mundo, a sua própria bolha para viver, até mesmo para você não ser incomodado. Cara, eu acho que domingo a gente foi na praia, né? Foi à praia, eu, minha esposa e meu filho mais novo. E a gente falou assim, foi unânime entre a gente. Como a praia estava boa, acho que é porque o pessoal mais alterado, vamos falar assim, foi pro Carnaval de Vitória, ficou até de madrugada, não foi pra praia. O trânsito estava bom. Né? O mar estava maravilhoso, a água estava uma delícia e não tinha nenhum... caixa de som. Não tinha caixa de som, não tinha nenhum motivo. Porque briga de gente alcoolizada. De você ficar assim... Receoso, em alerta, né? De ter algum problema. Você fica na praia hoje? Eu fico em alerta o tempo todo, no espaço público. Então, assim, eu acho que eu particularmente, não dou dinheiro em semáforo para ninguém. Não dou, já dei. Hoje em dia eu não dou mais, porque eu acho que essas pessoas elas precisam se libertar disso daí. E não adianta você que está me ouvindo aí achar que tá errado. Não. Tem os meios, tem os mecanismos, tem os CRAS, né, o CAPS, tem todo o auxílio do Estado para essas pessoas saírem disso daí. Alguns recebem Bolsa Família, mas mesmo assim não submetem a... Né? Eu lembro que até um tempo atrás, algumas pessoas trechavam seus cartões na boca de fumo, cartão de Bolsa Família na boca de fumo para garantir o pagamento da droga. Né? Então, quer dizer, esse tipo de sociedade que a gente quer. A gente quer que toda ela seja produtiva, do velho ao mais jovem, né? Que tenha uma forma de se sustentar, de se manter, de gerar algo que traga algo bom para a sociedade, para que ela possa prevalecer. Agora, essa visão assistencialista o tempo todo, né?
Claro que o próprio Jesus falou na Bíblia que os pobres vocês sempre vão ter, né? Nós sempre vamos ter pessoas pobres, né? Tanto quando ele quebraram lá um vaso de perfume sobre a cabeça dele, né? Que acho que foi Maria Madalena ou Marta, não sei lá, que alguém falou assim, podia ter pego esse vaso de perfume vendido e pegado o dinheiro e dado aos pobres, né? Ele falou, não, os pobres sempre vocês vão ter, vocês vão ter aqui só nesse período aqui na Terra, tá? Mas a gente tem que focar em capacitar as pessoas a serem produtivas, ajudar quando tem que ajudar, mas tornar essa pessoa dependente dessa ajuda, que é o que o governo federal tem feito com esses auxílios, bolsas, não sei o que lá, é para diminuir a desigualdade. Mas, pô, temos que fomentar que as pessoas produtivas recebam esse apoio. O cara que quer fazer uma faculdade gratuita tem esse apoio porque ele quer se formar e ser um engenheiro, alguém produtivo, seja lá o que for a profissão dele. Mas às vezes o cara, não, eu só quero ocupar vaga, eu só quero receber o auxílio do governo, né? Eu não vou dar uma contrapartida para a sociedade a qual eu vivo, né? Eu só quero ser sustentado por ela, nem que seja com uma merreca, nem que seja com 50 conto por mês, né? O cara quer ser sustentado por alguém, né? Então é difícil. Isso tem ficado cada vez mais difícil. Isso acontece em todos os aspectos da sociedade, de formas diferentes, né? Você pode ver que até, talvez uma geração, a gente pode dizer assim, de pais que foram educados de uma forma mais rígida, eles procuraram não reproduzir aquilo ali e foram mais flexíveis com os filhos deles. E hoje você vê que todo mundo critica, né? O cara com 35, 40 anos morando dentro de casa ainda, não tendo a vida dele, vivendo de uma receita familiar. Isso não pode existir. O filho tem que ser criado, a meu ver, para bater asas mesmo. Sim. Lógico, ninguém quer, no momento certo, constituir sua família, ou então sua própria casa para poder trabalhar, mas viver do seu salário. Sim. E não viver sugando o pai e a mãe custas, ali às custas o tempo inteiro. Exatamente. Já passou essa época, mas infelizmente, veja, nós temos uma que são, vamos dizer, algum aspecto da sociedade, os filhos sugam os pais, e aí vivem até explorando, que a gente vê os crimes aí dos filhos que tomam os cartões de aposentadoria e acabam vivendo do salário do pai, deixando o pai e a mãe ali num sofrimento danado. E temos esse grupo, que nem você falou, de pessoas que querem que o Estado continue lhe dando tudo. Só o cara falar, não pedir para nascer. Você vai ter que me bancar, mas só que esse grupo que banca, que o Estado não banca nada, esse grupo que banca já está saturado. Exatamente. Já está cansado. Sim. Lógico, nem todo mundo vai embora, que não vai conseguir, mas o cara que tem o capital maior, que gera emprego, ele pega o dinheiro dele e vai embora. Exatamente. E aí quantos empregos são perdidos? E aí vai realmente socializar a pobreza. Porque o cara que não tem recurso, ou não tem mais a fonte de renda dele, é um emprego, vai viver como? E nós falamos hoje cedo da questão da crise da Grécia, né? Então o cara, não, o Estado vai ter sempre dinheiro para pagar minha aposentadoria lá, meu auxílio. Será? Essa é a grande questão. Será? Exatamente. Bem, com isso a gente encerra a parte aí que fala sobre os haters, né? E respondemos a algumas, outros surgirão, se Deus quiser, porque é interessante, assim, o volume de visualizações do canal aumenta, estamos já tendo nesse mês mais de 60, quase 60 mil visualizações, e sempre vai aparecer um petista ou outro, um esquerdista ou outro, para tentar criticar, debater ou dar a sua visão oposta ao que está sendo posto ali. É legal, continuem comentando, que a gente volta a comentar aqui. E vamos encerrar por hoje? Vamos. Obrigado a você que nos assistiu. O Coronel quer mandar um abraço para alguém? Sem saidinha. É isso aí. Para você que está aí, a gente volta semana que vem com o nosso Café Conservador. Um abraço e a gente se vê. Até mais.